ciências, biologia, química e física, caso não esteja dando aula de matemática, tá ok? Bom, então nós vamos começar a nossa TPC do dia de hoje e, portanto, nós vamos contar com a presença da PCNP Alzira, PCNP Cláudia, tá? A PCNP Andréa está no Centro de Mídias acompanhando os professores de matemática, que fazem parte da recuperação e aprofundamento, né? E vamos falar um pouquinho hoje, né, do nosso, da nossa pauta, que será refletindo sobre as habilidades do quarto bimestre, tá? Então, um pouquinho antes de entrar nesta habilidades do quarto bimestre, no que seria o nosso encontro mesmo, né, nosso objetivo hoje, que é promover estudo e reflexão em consonância com as habilidades essenciais propostas para o quarto bimestre na área de ciências da natureza, em meio a tudo o que vem ocorrendo, tá? Bom, então assim, um pouquinho antes da pauta, voltando aqui, a gente vai falar um pouquinho do encontro anterior, que seria relacionado ao fato o que foi proposto, né? Então, nós trabalhamos no encontro anterior de uma forma diferenciada a questão das macrocompetências socioemocionais, tá? Então, dentro dessas macrocompetências socioemocionais, nós vimos ali alguns detalhamentos que foram relacionados às situações e separamos alguns itens, né? Então, como era o Dia dos Professores, nós achamos por bem fazer de uma forma bem leve, bem descontraída, para tentar trazer um pouquinho mais de frescor ao trabalho, ou sim. Sabemos que depende muito de cada um, mas era o nosso recadinho para cada trabalho realizado com muita dedicação, carinho e atendimento por todos, tá? Então, eu vou pedir mais uma vez que todos se mantenham com os microfones fechados, por favor, tá? E o vídeo também, para que fique de uma forma mais tranquila. Hoje a gente também precisa, né, terminar, todo mundo às 10 horas deve ir para o Centro de Mídias, onde terá a sequência desse trabalho de orientação hoje em relação à nova plataforma, tá bom? Bom, então aqui a gente tem a pauta do dia, o que nós estamos prevendo para o dia de hoje, né? Então, hoje é somente a TPC de Ciências da Natureza, tá? E as suas tecnologias, para professores do EFAF e ensino médio, e professores coordenadores que estejam aqui, embora alguns estejam talvez no Centro de Mídias, tá bom? Então, o nome seria Refletindo sobre as habilidades do quarto bimestre na área de ciências da natureza. Qual é o objetivo, né? Como eu já disse anteriormente, promover o estudo e reflexão, né, dessas habilidades em consonância aí com as habilidades essenciais que estão propostas para o quarto bimestre na área de ciências da natureza. Bom, a gente sabe que existem várias habilidades, mas o que é essencial, né, e o que está sendo realmente pautado nesse trabalho. Bom, os conteúdos são os conceitos de competência, que está definido no currículo paulista, o conceito de habilidade também, conforme definido no currículo paulista, o histórico das habilidades dos diferentes níveis de complexidade, os objetos de conhecimento que nós vamos fazer aqui, que será Terra e Universo. O desenvolvimento, então, é a nossa boas-vindas, a leitura da pauta, o momento que nos encontramos. Na sequência, nós teremos o conceito de competências definido no currículo paulista, o histórico das habilidades, os diferentes níveis de complexidade, sugestão de sequência de atividades, desenvolvimento da atividade, sugestão de atividade para o aprofundamento, habilidades essenciais de ciências da natureza, histórico dos objetos de conhecimento, Terra e Universo, que devem ser desenvolvidos ao longo do ensino fundamental, a unidade temática, objeto de conhecimento distribuído de forma espiral no currículo de ciências do EFAF. Então, na sequência, nós temos aqui a
CPNP Cláudia, que fará a introdução com vocês. Mais uma vez, eu quero deixar aqui o recadinho. Caso tenha algum professor de matemática no grupo, por favor, dirijam-se ao centro de mídias e que todos permaneçam, por favor, com os microfones fechados para que a gente não tenha alteração no som. Obrigada. A PCNP Cláudia dará continuidade com vocês, tá bom? Olá, bom dia. Muito bom encontrar vocês, mesmo que nesse nosso ambiente virtual, né? Vamos ver se logo, logo a gente consegue retornar às nossos encontros, nossos momentos de reflexão conjunta lá na dia. Olha, para iniciar esse nosso dia, nós vamos novamente retornar, refletir sobre o conceito do que significa essa competência, né? Como que a gente pode entender o desenvolvimento de competência. O som está horrível. De acordo com o currículo paulista. Se vocês estão me escutando? Está dando muito eco. Ué. Ô, Cláudia, acho que o teu som está dando eco, não sei o que está acontecendo. Vou mexer aqui de novo, só um minutinho. Tem microfone Mas eu ligado. acho que está dando eco, que tem alguém com o microfone ligado. Vamos ver se dá. É isso mesmo. Eu estou mexendo no fio aqui novamente. E agora? Melhorou? Sim. Melhorou sim, Cláudia. Agora melhorou, Cláudia. Então, tá bom. Então, vamos retomar aí, olha. Vamos olhar essa tela pensando um pouquinho na nossa prática, revisitar esse conceito para fazer esse link com o nosso dia a dia. Nós escutamos em diversos momentos informações, ou então quando participamos de uma palestra, ou em reunião de ATPC, a nível escola, diretoria, centro de mídia, nós escutamos muito falar sobre competência e habilidades, que é o nosso carro-chefe, né? É o que nós precisamos pensar, desenvolver, elaborar planos de aula com esse objetivo, com essa intenção. Nossas atividades são direcionadas a competências, desenvolvimento de competências e habilidades. Então, olhando essa tela, o que eu tenho aqui, só como uma forma de revisitar. De acordo com o currículo paulista, competência, para desenvolver essa competência, nós estamos mobilizando nos nossos alunos o conhecimento, seja através de alguma ação prática, alguma ação, ou então mobilizando o conhecimento cognitivo. Nós estamos desenvolvendo as habilidades, né, as diversas habilidades nos diferentes níveis de complexidade, considerando a prática ou também o desenvolvimento socioemocional, além do cognitivo. Nós estamos no dia a dia trabalhando atitudes e valores com a nossa presença educativa, com tudo aquilo que a gente planeja, com as nossas aulas diversificadas, nós estamos o tempo todo desenvolvendo competências. Então, quando a gente fala vamos trabalhar competências, vamos trabalhar habilidades, nós estamos, na verdade, conceituando o nosso dia a dia. Ok? Vamos seguir? Próximo slide. Olhando, então, para essa tela, o que eu tenho? Quando que eu penso em habilidade, né? Quando eu falo para o aluno assim, vamos identificar tal coisa, vamos analisar, vamos investigar, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando que o aluno vai ter que mobilizar algum conhecimento dele, utilizando para isso uma ação física ou mental. Então, quando ele aprende a fazer alguma coisa, por exemplo, pesquisar, que é algo assim que nós, desde que eles entram na sala de aula, lá no primeiro aninho, nós estamos o tempo todo instigando, envolvendo, direcionando nossa prática para esse crescimento do nosso aluno. Então, quando a gente fala observar, quando a gente fala investigar, nós estamos ensinando nosso aluno
a saber fazer, correto? Então, aí as habilidades, ok? Alzira, você quer fazer algum comentário? Sim, aqui, bom dia a todos. Hoje a minha participação, sempre eu vou estar entrando aqui aos pouquinhos, depois da fala da Claudinha. Só para deixar aqui para vocês, que ao longo desse encontro de hoje, a gente vai verificar e pensar, né, como que se dá esse desenvolvimento nos nossos alunos, nas crianças em geral, né? E sempre quando vem a minha pessoa, a gente se remete à pessoa com deficiência. E eu sempre tenho vindo aqui conversar com vocês a respeito de todos os nossos alunos, né? Porque todos são iguais, todos passam pelo mesmo desenvolvimento, né? A gente pensa no desenvolvimento da criança e depois do seu desenvolvimento da aprendizagem, né? E quando a Claudinha, ela pontua o desenvolvimento das habilidades, ela é muito complexa, e ela vem desde dos primeiros momentos de experimento dessa criança, né? Para ele se tornar um jovem, um adulto, né? Com várias competências que são necessárias nessa nossa relação da educação, né? E quando a Claudinha fala em qualquer habilidade que implica uma ação física ou mental, essa questão física é a questão social, a questão do contato, da troca entre eles. E a mental, a gente pensa na questão do social, né? Do próprio cognitivo desse aluno, que sempre está em busca do conhecimento. Eles sempre estão ativamente procurando, né, este conhecimento. E muitos deles ficam até assim perdidos, cansados, porque eles são massacrados, entre aspas, né, por tantas informações. E quando vocês, professores, trabalham com habilidades e planejam essa habilidade para a sua aula, ela é essencial para o aluno com deficiência. O plano trabalhado com habilidades, ele é rico demais para o aluno com deficiência, porque fica claro e entra numa rotina. E quando o professor, em sua atividade, ele participa para os seus alunos, ele fala com os seus alunos, qual é a habilidade que está sendo trabalhada, né? O que nós vamos desenvolver nesse nosso processo de atividades, né? Aonde a gente quer chegar. E isso, para eles, é muito bom, porque antecipa este conhecimento. E os nossos alunos, eles gostam desta motivação, né? E habilidade é um tipo de conhecimento, claro que é, né? Porque tem essa clareza, né? Para o saber fazer. Então, quando o professor antecipa as habilidades, esses conceitos, né? Você já está conseguindo dele, conquistando ele, né? Para ele voltar para você na sua relação da atenção, da concentração, tá? Vamos seguir aí, Claudinha. Obrigada. Alzira, olha, você falou que é importante o aluno saber o que ele vai naquele momento estudar, né? Em parceria ali com a mediação do professor. Então, sempre a gente recomenda que o professor coloque na lousa a habilidade daquela aula, ou coloque na atividade que ele está elaborando e passando para o aluno, desenvolvendo ali numa roda de conversa ou numa pesquisa, qualquer atividade, que ele deixe claro para o aluno o que naquele momento ele vai trabalhar. Né? Então, isso fortalece para o aluno, também a gente desenvolve pertencimento, qualquer aluno, não é? Isso mesmo. Vamos seguir? Bom, no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades do 9º ano em especial. Vocês trocam para mim, por gentileza? Vamos para o próximo? Penha. Isso, obrigada. Olha, então, nesse slide, o que eu gostaria de comentar com vocês, vamos, em parceria, analisar esse quadro aqui.
nós temos um histórico das habilidades nos diferentes níveis de complexidade que devem ser desenvolvidos no 9º ano específico. Então, eu tenho aqui uma organização na primeira coluna, de bimestres, 1º, 2º, 3º, 4º. Eu tenho as unidades temáticas, as diferentes unidades que nós trabalhamos. E tenho também o conjunto de habilidades que são previstas para o 9º ano, do 1º ao último bimestre. Se vocês observarem, lá no comecinho, na 01, por exemplo, eu tenho a investigar, né? Quando eu coloco essa habilidade a investigar para o meu aluno, eu não posso chegar de uma hora para outra simplesmente falar assim, vamos investigar. Para ele chegar nesse nível, ele já passou em anos anteriores por um processo de consolidação, de construção do seu conhecimento. Ora, um aluno consegue investigar depois que ele aprendeu a observar, correto? Só que, considerando nosso currículo como uma forma espiral, nós entramos em contato no decorrer de toda nosso percurso, né, dos anos iniciais e também nos anos finais, com essas habilidades o tempo todo. Então, a gente vai entrando e pula para outra e volta, tentando esse crescimento, essa consolidação dos alunos. Por exemplo, eu tenho ainda no 1º bimestre o identificar. Identificar e comparar alguma coisa. Eu tenho identificar e descrever. Você descrever é um pouco mais complicadinho do que apenas o comparar, né? Veja, o nível diferente de complexidade. Quando eu falo novamente no 1º bimestre, olha em vermelhinho lá, o identificar, olha no 2º, o verbo discutir, é uma ação diferente, cognitiva, o discutir. Você tem que observar alguma coisa, você tem que construir o conceito daquilo, o conhecimento sobre aquilo, para depois conseguir discutir sobre as relações existentes, por exemplo. Ou então, quando você fala para alguém, olha, vamos novamente lá no final do nosso 4º bimestre, olha lá, volta de novo a investigar. Então, o aluno, ele teve um percurso, olha, por 3 vezes desse ano, ele passou pela habilidade do investigar, tentando essa consolidação. Então, todas as nossas aulas, todos os nossos planos de aula, a nossa prática, ela é pensada nessa direção, de oferecer para o aluno essa experiência, deixar com que ele desenvolva, consolide aquilo, e se não for possível, a gente retoma, tentando essa construção, tá certo? Então, veja, discutir como que ele aparece, olha lá, o descrever aparece em outros momentos também. Então, esse é um quadro, como nós falamos, que ele reflete essa projeção, né, essa programação de acordo com as diferentes complexidades de habilidades, ok? Nós vamos voltar nesse quadro lá para frente. Vamos seguir? Especialmente hoje, nós vamos falar sobre Terra e Universo, o eixo pertinente ao 4º bimestre, 9º ano. Então, nós estamos construindo essa nossa reflexão, essa nossa conversa, considerando o 4º bimestre, ciências, 9º ano. Tá? Como a gente sempre tem que pegar algum ponto para começar a análise, o escolhido pela equipe, este ATPC foi Terra e Universo para fechar esse nosso ciclo de análise de habilidades, ok? Bom, nós estamos entrando aqui com uma sugestão de uma sequência de atividades. Nós optamos por, neste ATPC, não trabalhar com algo pronto do caderno do professor ou do aluno do 4º bimestre, e sim lançar mão de um texto, e esse texto ele vai servir para a gente como alvo de reflexão. Então, serve para o professor e serve para o aluno, de acordo com a forma que a gente resolver conduzir. Tudo bem? Então, vamos lá para essa sequência. Olha, essa é uma manchete que eu coloquei aqui como a primeira reflexão aqui do nosso grupo. Olha essa manchete da semana passada. Apareceu em diversas mídias, né? E a manchete diz o seguinte: asteroide se aproxima da Terra na véspera de eleição presidencial. Ora, é uma frase forte, correta? Asteroide, Terra. Será que, se eles estão colocando isso como forma de manchete, vai alterar alguma coisa na nossa vida, né?
Bom, como isso apareceu em diversas mídias, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, pode ser? Então, essa manchete, será que ela chama a atenção do nosso aluno? Né? Vamos seguir? Nessa próxima tela, nós começamos, então, a ativação inicial desse processo. O que significa? Você tentar despertar no aluno o que, se de repente esse tema, esse assunto, para ele tem algum significado ou não. Será que a gente vai conseguir... Cláudia, só um minutinho, por favor. Pois Só para avisar um pouquinho que talvez algum professor de matemática não tenha ouvido, e ainda tem professor de matemática na reunião, que ele precisa ir para o centro de mídia, tá? Caso tenha professor de matemática, por favor, deve ir para o centro de mídias, porque lá será hoje a formação dos professores de matemática, tá bom? Desculpa aí atrapalhar, mas precisava dar o recado. Obrigada. Imagina, é que são orientações diferentes, né? O professor precisa dessa orientação lá do centro de mídia, o professor de matemática precisa dessa orientação do centro de mídia, né? Muito importante a gente voltar e falar. Olha, então, voltando aqui para esse momento de ativação inicial. Se eu chegar para o meu aluno e perguntar, você já ouviu falar em asteroide? O que você poderia falar sobre asteroide? E qual será o tamanho aproximado desse asteroide que pela manchete está lá, que se aproxima, né? Será que ele tem algum significado, né? O que isso vai representar para o nosso aluno? Será que ele vai sentir vontade de buscar essa informação, completar o conhecimento dele? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Próximo slide, por favor. Vou pedir que vocês coloquem, por favor, no chat, com qual intenção essas perguntas foram feitas aos alunos. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa prática? Vamos interagir? Rapidinho, uns minutinhos, a gente escreve lá no chat. Olha, a Paula colocou instigar a curiosidade. Mais alguém? Mais alguém? Investigação diagnóstica sobre o assunto, verificar conhecimentos prévios, instigar a curiosidade, ou através de uma roda de conversa. Tem um professor, Cláudia, só um minutinho, tem um professor perguntando, se ele é professor de matemática, ele tem que ir para o centro de mídias. Como ele tem os dois, ele deve ir para o centro de mídias. Então, olha lá, conhecimentos prévios, temos que fazer uma reflexão das causas, é isso, José Ivo? A Márcia, fazer uma sondagem inicial sobre o que os alunos já sabem, ok? Isso, olha, vamos continuar mais um pouquinho. Então, pelo que nós estamos avaliar o quanto estão familiarizados com os temas envolvidos, conhecimentos prévios, ok? Olha, esse era o nosso objetivo mesmo. Toda vez que você instigar a curiosidade, ver se o aluno está envolvido naquilo que a gente está falando, uma avaliação diagnóstica, ok? O aluno instigar pesquisa, olha lá, uma sondagem inicial. Vocês estão colocando aqui diversos comentários muito importantes aqui para esse nosso momento. Olha, veja, nós estamos, nesse momento, colocando um tema, né, um objeto de estudo que pertence ao quarto bimestre, e nós estamos tentando um caminho alternativo para desenvolver as habilidades propostas, ok? Vamos lá? Vamos dar prosseguimento? Troca para mim, por gentileza, o slide. Olha, nessa próxima tela, o que nós temos ali? Nós temos a manchete, conforme eu passei para vocês já no slide anterior, e nós temos também agora um texto e uma imagem.
Ora, se o aluno, de repente, ele não sabia, então, né, nós já fizemos uma sondagem, nós já conseguimos analisar o que ele sabe ou não. Se, de repente, ele tem um conceito formado, ou tem uma ideia do que vem a ser um asteroide, né? Então, depois dessa sondagem inicial, dessa ativação, vamos dizer, desse primeiro momento, nós entramos com uma próxima informação, que seria algo textual e uma imagem. Ora, tem crianças, tem alunos, tem adolescentes, pessoas que possuem a maior facilidade no entendimento, né, na consolidação do conhecimento, quando ele tem ali para uma fixação uma imagem, correto? Então, neste nosso slide, nós estamos oferecendo essas duas possibilidades. Um mini texto ali da manchete, onde você coloca que, de acordo com a NASA, esse asteroide está chegando, tem ali até uma previsão, a velocidade que ele está da Terra, e você coloca aí de uma forma, como é que eu diria assim, de uma forma, utilizando a imagem mesmo, me fugiu a outra palavra, você vê o tamanho desse asteroide em relação ao tamanho da Terra, ok? Vamos seguir para o próximo slide? Alzira, você quer fazer algum comentário? Bom, vamos seguir, depois a Alzira entra, então, se ela achar pertinente. Bom, desculpa, eu estava falando sozinha. Eu esqueci meu microfone, eu acho que ele, né? A gente acaba esquecendo, desculpa, Claudinha. Mas, assim, eu vendo o que os professores colocaram, achei bem relevante tudo o que eles disseram, está dentro do contexto, porque o pensamento deles foi bem objetivo. Todos eles falaram do conhecimento prévio, né? E isso nos remete à mobilização da aprendizagem, porque a gente fica sabendo o quanto esse aluno já conhece a respeito desse assunto. E a partir desse assunto que eu vou alinhavando os meus objetivos e o meu conteúdo, pode ser dizer assim, dentro da minha atividade, né? Porque o professor, ele tem como, nesse momento, fazer as suas intervenções, né? E buscar soluções para atingir essa aprendizagem desse aluno. E quando eu falo desse aluno, eu falo de todos os nossos alunos, né? Que precisam desse acompanhamento específico, com estratégias e recursos adequados para a sua participação na sala de aula, não é verdade? Então, assim, eu fico bem satisfeita de vê-los participando e tendo essa ideia inicial, porque tudo parte desse conhecimento prévio, de eu saber dos meus alunos o que eles já sabem a respeito dessa atividade, desse material. Muito bacana. Muito bacana. Continuando, então, Claudinha. Olha, então, nessa mesma tela, antes da gente prosseguir, ou pode ser nessa também, veja, quando nós colocamos para o aluno a imagem do planeta Terra e essa imagem do asteroide, nós podemos trabalhar conceitos de gravidade, distanciamento, nós podemos trabalhar conceitos de matemática. Olha, tem tantos eixos, tantos temas, tantos, como é que eu diria assim, possibilidades. Então, a gente consegue avaliar o que o aluno sabe, o que ele entende, como ele lida com isso. Né? Então, nessa próxima tela, que é a continuidade do texto, nós aí, olha, eu fiz algumas anotações para chamar a atenção nesse nosso momento de reflexão. Então, olha lá, está vagando pelo espaço a cerca de 40.233 quilômetros por hora. O que significa isso, né? Veja, essa velocidade, como que nós vamos passar para o nosso aluno, instigar, aquele que tem maior interesse, ele pode pesquisar o que significa, que velocidade é essa, como que funciona a questão da velocidade quando a gente fala em espaço, né? Então, veja, são eixos, são temas, são perguntas que nós podemos fazer no decorrer da apresentação desse texto e instiga o nosso aluno, desperta no nosso aluno não só a curiosidade pelo objeto de conhecimento programado aqui, né, que pode ser corpos celestes, por exemplo, né, ou você pode instigar outros eixos ligados à nossa área. Tá? Pode ser trabalhado também numa outra área. Eu posso aqui falar sobre a produção textual,
eu posso trabalhar com língua portuguesa e as demais também, tá? Vamos falar em diâmetro. O que significa esse diâmetro? O que significa embaixo eu falar que tem apenas 0,41%, uma chance em 240 desse meteoro cair, né? O que significa na imagem do lado essa bola com aspecto de fogo se aproximando da Terra, né? É uma imagem ilustrativa, mas que para o aluno pode dizer muito, né? Ele pode, nesse momento aqui, olha, ele pode criar o seu interesse, pode despertar através dessa imagem. Vamos seguir? Por gentileza, no próximo slide, nós vamos ter aqui novas informações. Olha a riqueza de informações que o professor pode puxar nos diferentes componentes curriculares. Olha lá, existe atualmente 992.210 asteroides conhecidos. Então, como que isso foi mapeado? Quem que estudou isso daí, né? Esses corpos celestes que são resíduos do sistema solar. Eu posso aproveitar nesse momento aqui e falar sobre a origem da Terra, origem do universo, origem da vida na Terra, né? A composição do nosso planeta, a composição dos planetas e desses asteroides, certo? Eu posso, através de um texto, puxar diferentes objetos de conhecimento que estão previstos para a gente, não só em ciências, certo? Quando eu falo lá embaixo, olha, está em negrito para vocês, a tecnologia de rastreamento, ora, avanços tecnológicos, como que eu posso envolver o meu aluno para que ele desperte essa curiosidade em pensar nessa linha do tempo, essa construção com apoio da tecnologia. Hoje a gente fala em planetas e outros planetas que vão aparecendo, em aproximação, em rastrear, em prever esse choque, entrada ou não na atmosfera da Terra, por conta dessa tecnologia. Ora, posso usar isso também como um eixo e puxar uma reflexão. Um pouquinho mais para baixo no texto, nós temos ali, olha, o diâmetro de um asteroide que pode entrar na atmosfera e entrar em decomposição, e outros que podem entrar e provocar um grande estrago. Lá em verde, lá embaixo, olha o que eu tenho, que há 66 milhões de anos, né, um determinado asteroide, ele caiu, e provocou aí, então, a destruição, né, a extinção de espécies de dinossauros. O aluno que gosta disso, ele também pode aproveitar esse texto e começar a pesquisar um pouquinho sobre essa origem do nosso planeta, sobre a evolução que aconteceu, né, tanto no meio, a evolução das espécies. Olha o quanto rico pode ser essa nossa aula. Fica restrito à ciência? Não. Eu puxo aqui diversos eixos de outras áreas do conhecimento. Novamente, eu estou pensando nesse trabalho interdisciplinar, ok? Então, dinossauro, o aluno adora falar sobre isso, né? Será que relacionar o dinossauro com asteroide, será que vou conseguir envolver nesse momento? Vamos continuar? A próxima tela, nós temos também novas informações que vocês vão receber esse material, então hoje nós não vamos ler, nós vamos só parando em alguns momentos para a nossa reflexão. Então, olha lá, existe uma maneira de desviar esses asteroides, né? É uma curiosidade, se a gente coloca para o nosso aluno, né? Que lá há tantos milhões de anos aconteceu a queda de um asteroide e a extinção de dinossauro, e ele fala que um asteroide está vindo em direção à Terra, né? Será que isso vai fazer com que ele pesquise? Existe, então, como uma maneira de desviar? E a gente sabe que sim, né? Então, existem programas aí da NASA, onde eles estão produzindo instrumentos para causar esse impacto e a destruição. Pode ser trabalhado em física, esse eixo, pode ser trabalhado em química, quando a gente fala em composição desse asteroide, né? Ou história, quando a gente lida com essa questão da evolução e origem da Terra. Podemos seguir? No próximo slide nós vamos ver também uma finalização.
educação, onde o aluno ele vai conseguir entender que desde 2018 já existe um estudo e com o avanço tecnológico, hoje, né, nós pensamos nessa possibilidade de destruir, sim, evitar o impacto, sim, né, que existem pessoas, astrofísicos, que estão estudando essa questão de sistemas, de planetas, de asteroides, né, e que a cada dia a gente sabe que, como as ciências, a gente sabe que isso está em constante construção, modificação, ok? Podemos seguir? Bom, já iniciamos aqui a nossa reflexão com o nosso aluno. Aí eu pergunto para vocês, já ativei essa vontade no meu aluno? Pensando no desenvolvimento, como utilizar o que o aluno já sabe sobre o tema? E uma segunda pergunta, né? Quais conhecimentos os estudantes precisam ter para desenvolver habilidades? Aqui a habilidade é muito ampla, porque nós temos 4 habilidades sobre Terra e Universo no 9º ano. Eu coloquei específica uma só para puxar essa nossa reflexão, né? Então, olha lá, descrever a composição e a estrutura do sistema solar, Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos, corpos menores, assim como a localização do sistema solar na nossa galáxia, ok? Então, considerando essa habilidade 14 do 4º bimestre, 9º ano, certo? Eu gostaria que vocês me ajudassem uns minutinhos no chat. Como utilizar o que o aluno já sabe sobre o tema, já que eu estou falando no momento de mediação, interação, professor e aluno, para dar continuidade ao desenvolvimento dessa habilidade. Vamos lá? 3 minutinhos? Quem gostaria de colocar, digitar, participar? Aí nós vamos lendo o comentário de vocês. Olha, eu estou lendo aqui que a minha imagem está atrapalhando, é isso? Os materiais serão encaminhados para vocês. Quem poderia colaborar com a gente no chat? Fazendo com que ele fale e produza algo sobre o assunto, sim. Né? Nós vamos estar instigando os nossos alunos nessa direção, correto. Quem mais poderia colaborar? Desenvolver um diálogo sobre o tema, registrar, né, essa chuva de ideias na lousa. Pelo conhecimento prévio, é possível trabalhar sobre o assunto, ok. Então, nós estamos conduzindo. Então, será que nesse momento aqui a gente poderia pensar numa roda de conversa? A gente poderia pensar numa produção de texto, num desenho, através de uma pesquisa, conhecimento sobre planeta e sistema solar. Ok? A partir do que o aluno sabe, podemos, nessa roda de conversa, como nós já falamos, oferecer recurso para pesquisa, sites, livro, ótimo, registro do conhecimento, leitura compartilhada, muito bacana. Então, quer dizer, esse momento é de criação do professor, certo? Dentro dessa unidade temática, Terra-Universo, dentro desta habilidade, o professor, ele é quem vai criar, ele vai pensar de acordo com a necessidade do seu grupo, o que ele precisa proporcionar. Será que é alguma coisa para aprofundar o conhecimento do aluno, ou será que é alguma coisa para recuperar o que o aluno ainda não desenvolveu, né? Então, uma outra coisa, instigar o aluno a pesquisar. Então, são vários comentários que eu vou lendo, eu não consigo ler todos, né? Então, estou colocando alguns aqui para nossa reflexão. Podemos seguir, então? Olha, fazer registro de versos, desenhos pequenos textos, cartazes, é isso aí mesmo. Observar o céu e escrever. Olha, isso, de fato, é uma habilidade importantíssima, a de observar. Nós entramos lá no primeiro aninho, nos anos iniciais, onde observando o céu. O professor pede para o aluno observar e desenhar, registrar o que ele está vendo. E no 9º ano, a gente continua pedindo para ele observar e registrar. Perfeito. Bom, vamos continuar.
sugestão de atividades para um aprofundamento. Vamos dizer que vocês fizeram essas diversas perguntas, né, como nós estamos conversando aqui, e o aluno ele já tinha conceitos formados sobre esse tema, essa habilidade dentro de Terra e Universo. Eu posso pedir que ele faça, então, alguma pesquisa, ou um trabalho, ou um mapa conceitual, pensando nesse aprofundamento, tá certo? Então, eu posso pegar a sugestão do site, como vocês mesmos escreveram agora, eu posso pensar em alguma coisa individual ou coletiva, de acordo com o que eu achar necessário para aquele meu grupo de alunos. Então, veja, se cada um tem um nível de desenvolvimento, e eu estou projetando, planejando uma aula, então cabe ao professor planejar algo para ou recuperar ou aprofundar. Cada um vai seguir o seu caminho. Por isso que nós não estamos fechando aqui um tema com vocês, tá certo? Fazer uma história em quadrinhos, acabou de aparecer aqui, olha, show, né? O aluno gosta disso, né? Ele gosta e também faz essa interligação entre outras áreas. Então, uma outra sugestão seria esse planeta do tamanho da Terra encontrado vagando pela Via Láctea. Olha, a gente não pode falar sobre condições de vida na Terra, e tem uma H lá do nosso 9º ano que fala sobre isso, ok? Onde, será que tem característica da Terra? Será que tem o oxigênio? Tem água? O que tem atmosfera? O que será que tem que para o cientista eles configuraram como características do planeta Terra? Vamos seguir? Uma outra sugestão vem aqui num outro site, quando a gente faz essa breve pesquisa, sobre, por exemplo, uma outra H, que tem lá uma outra habilidade, que fala sobre astronomia na pré-história. Então, como que era essa construção do Deus Sol, né? O Deus da chuva? Não tinha aquela construção, né, daquele medo pelos fenômenos da natureza, né? Isso pode ser trabalhado não só em ciências no 9º ano, mas a gente constrói isso desde o 1º ano com o aluno. E nós seguimos com essa construção até o ensino médio. Vamos falar em pensar nessa linha do tempo, na evolução da humanidade, nas crenças, medos, né? Nessa construção que aconteceu em todo o processo. Então, nós estamos agora falando em sociologia, em filosofia, nós estamos falando, né, dessa transformação da cultura, que também é um eixo das crenças, que é um eixo das ciências, natureza, uma competência da ciência da natureza. Aí, veja, pode ser como aprofundamento, pode ser como recuperação, depende de vocês. Vamos seguir? Claudinha, pois não. Vamos fazer aqui um adendozinho sobre tudo que os professores colocaram. E ficou bem evidente a questão dessa questão que você acabou de colocar do aprofundamento, né? E quando a gente fala em aprofundamento da atividade, do conhecimento, do desenvolvimento dessas habilidades, a gente está falando em avançar, né? Fazer com que esse aluno saia de uma zona de conforto, né? E seja estimulado, provocado, né? Para que ele avance, né? Então, é para isso que vem o aprofundamento. Dentro aqui do chat, até tentei ler alguma coisa, mas é muito rápido, realmente, esse chat. Eu peço desculpa para vocês, mas eu gostaria de estar aqui lendo todos, falando o nome de cada um, porque a contribuição aqui está sendo muito bacana. E eu não podia deixar de falar sobre a questão da recuperação, né, que a Claudinha falou, e sobre esse aprofundamento. Porque se eu for dar recuperação, o que exatamente eu estou tentando recuperar desse meu aluno? Né? E como vocês falaram anteriormente, né, do registro, vocês falaram bastante aí no chat sobre a forma de registrar, é importante, e sabe por quê? É legal fazer esse registro? Para que você, professor, para que nós, né, nós somos professores, possamos olhar nossa escrita, nosso registro, de que forma esse aluno pensou, de que forma ele elaborou, né? Para que eu depois possa planejar em cima daquele conhecimento dele, da forma com que ele aprende, né? Porque nós temos muitos alunos que eles aprendem no visual. A Claudinha trouxe aqui atividades, né? De leitura, né? E trouxe também imagens, né? Então, tem alunos
no grupo nosso de alunos que tem uma memória visual. Então, ele olhando a imagem, ele consegue armazenar esse conhecimento na sua memória a longo prazo, né? Do que a curto prazo. Porque é aquela velha história, hoje ele aprendeu e amanhã ele não sabe. Então, usando de várias ferramentas, como a imagem, a escrita, eu estou atingindo todos os meus alunos. Porque nesse grupo eu tenho alunos que têm uma memória auditiva e tenho grupos que têm memória visual, né? Aí sim eu faço meus desafios, eu consigo aprofundar, tirar ele dessa zona de conforto, né? Dessa recuperação e trazer ele para frente, né? Sempre instigando e fazendo o registro, que é muito importante, que vocês já disseram aí, tá? Vamos continuar, Claudinha. Acho que eu já falei demais. O gostoso é a gente poder conversar, né? Nós estamos aqui pensando sobre o mesmo objeto, né? Muito bom, obrigada. Olha, eu já li mais um pouquinho aqui no chat que vocês colocaram em fazer uma carta, né? Um aluno falando para um extraterrestre, que essa interação também instiga, né? Esse escrever. Olha, escreveram também sobre usar a posição do Sol, das estrelas, né? O desenho da nossa constelação, olha lá como ela foi criada, relacionando esses pontos ao imaginário, animais, o como que as navegações aconteciam a partir dessa localização de estrelas, né? Então, o quanto que a natureza, ela influenciou nessa evolução nossa, né? A evolução do conhecimento em ciências da natureza, do conhecimento humano, tá certo? Então, veja, nós estamos aqui, novamente, volto a dizer, se eu falo para o aluno observar, eu tenho uma intenção. Se eu falo para ele dar opinião sobre alguma coisa, ou descrever, eu estou pedindo uma outra habilidade. Então, a habilidade que eu vou procurar aqui, vou desenvolver, depende do professor, ok? Então, são sugestões. E vocês é que vão ver, na realidade de vocês, o grupo de alunos de vocês, a intenção de vocês nessa prática educativa, como utilizar. Tá bom? Então, nós estamos agora falando sobre o desenvolvimento, esse processo de mediação, esse processo onde o aluno, ele está o tempo todo sendo envolvido pelo professor, e o professor vai ali oferecendo, instigando, puxando conceitos para o aluno construir o seu conhecimento. Tá certo? Vamos seguir? Claudinha, aqui eu tenho a Celina, ela está colocando que construção de uma maquete do sistema solar. Ela está pondo aqui, colocaram também, o Alan colocou como, cadê o Alan? Dinâmica de grupo, né? Ele também está falando que é bem bacana. A construção da maquete, eu achei bem interessante, porque quando a gente constrói com o aluno, é muito mais rico, né? Porque o aluno começa a perceber o início disso, e quando ele usa uma coisa concreta, a questão da aprendizagem, ela é fixada. É muito legal essas formas, né? Usando formas e construindo, a Celina está dizendo. Bem legal. Vamos lá, Claudinha. Vamos. Olha, nós até já adiantamos um pouquinho esse slide, né? Pelas respostas de vocês, a gente já foi falando sobre. Então, olha lá a interação. Como abordar as habilidades relacionando-as com os objetos de conhecimento visando a recuperação. Se eu vejo que o meu aluno, eu fiz diversas perguntas, eu ofereci texto, imagem, e vi que esse aluno não está conseguindo, né? Esse o observar, o realizar, o que eu posso fazer com forma de recuperação? E uma segunda pergunta, e o que eu posso fazer se minha intenção for o aprofundamento? Tá certo? Eu sei que vocês me escreveram muitas coisas, a contribuição já foi grande, mas vamos lá mais um pouquinho? Recuperação, tal coisa, e aprofundamento, tal ação, tá? Estamos pensando em metodologias diferentes para envolver o nosso aluno, na fase do desenvolvimento. Pode ser rapidinho? Então, recuperação, o que eu posso fazer, e aprofundamento, o que eu posso fazer. Vamos lá? Vamos colaborar?
Já vou até pegar uma frase que eu li aqui e vou fazer uma pergunta para vocês. Quando eu falo em construção de uma maquete, como a Alzira falou, eu posso usar essa construção para recuperar e eu posso usar essa construção para o aprofundamento. Depende da minha intenção, não é? Usando formas e construindo, estão colocando aqui, né? Utilizando a plataforma Google Maps, olha que legal, né? Você pode sim pensar nisso. Criação de um quiz, usar metodologia ativa, colocar a mão na massa, ok, olha quanta contribuição, mas veja, pelo que vocês estão falando, todas essas possibilidades, elas podem ser utilizadas ou para recuperar ou para aprofundar, só depende da condução do professor. Tudo feito com a intenção de, né? Então, olha, na recuperação, trabalhar as habilidades que o educando não desenvolveu no bimestre, né? E ele desenvolve, paralelo a isso, o protagonismo juvenil. Ok. Ou então, se você tem lá, de maneira lúdica, com jogos, como a Flávia colocou, maravilha também, né? Ele consegue desenvolver os 3 níveis de complexidade de competência. O aluno consegue observar, ele consegue realizar e ele consegue compreender. Então, os jogos, ele possibilita esses 3 níveis, desenvolvimento dos 3 níveis cognitivos, né? Utilizando o quiz e diário de bordo com os devidos conhecimentos, nas eletivas, a Flávia disse que acho que ela utilizou, usar a metodologia instigando a imaginação, ok, como vocês, utilizando o diário de bordo, a Vicenzina. Olha, a contribuição aqui está muito, muito, muito bacana também. É gostoso, né, Cláudia? Para mim, eu ficaria aqui discutindo cada uma dessas questões, né, que eles estão colocando, porque a gente percebe o quanto eles têm de ferramentas, né, para desenvolver esse trabalho. A gente já tem consciência disso, mas é muito bom estar aqui próximo deles e percebendo o quanto é verdadeiro tudo isso, né? Então, olha, quando eu falo em maquete com sucatas, que legal, passar filmes interessantes que existe mesmo sobre essa questão de universo, planeta, atmosfera, outros planetas, bacana. Trabalho com reportagem, muito legal. E olha, vou dizer para vocês que quando, falando em maquete, falando no aluno colocar a mão na massa, quando eu também estava em sala de aula, no roldão, eu construí no teto da sala um sistema solar com ele, e foi de grande valia, né? Então, gosto disso, acredito que o aluno fazendo, medindo, pensando na estrela, nos tamanhos diversos, isso ele constrói, né, e leva para a vida. Tá? Bom, vamos continuar, olha, pensando que recuperação, resgate, dessa maneira, deixa eu falar, pensando que recuperação, resgate, dessa maneira, uma nova abordagem pode ser realizada com o uso de algo concreto, como a maquete, né? E o aprofundamento é uma ferramenta que estimula o aluno a ir além. Oh, legal. Bom, podemos seguir? Vamos caminhar mais um pouquinho? Então, a metodologia ativa, sala de aula invertida. Muito bacana. Muito bacana. Vamos voltar aqui, então, para essa análise. Quando eu tenho aqui, especificamente, um resumo das essenciais do 4º bimestre, do lado esquerdo tem as essenciais, e do lado direito tem as habilidades previstas de acordo com o currículo paulista. Então, neste nosso momento, nós estamos trabalhando com as habilidades essenciais, correto? Então, se eu olhar ali os verbos, a gente já começou a falar sobre esses verbos lá atrás, no nosso 5º slide, né? Nós falamos sobre descrever, sobre identificar, sobre relacionar, nós falamos sobre pesquisar, né? E nós falamos sobre, novamente, os diversos temas, né? Os diversos objetos de conhecimento, olha lá do lado direito dessa coluna, nós temos diversas ações, diversas habilidades para desenvolver com os nossos alunos dentro da mesma unidade temática, tá? Então, voltando, cada uma dessas pode ser desenvolvida nessas slides anteriores, nesse texto que nós acabamos de comentar, e utilizando essas metodologias que vocês colocaram aqui, essas estratégias, na verdade, que vocês acabaram de colocar. Tudo bem? Então, veja lá, eu tenho um conjunto de habilidades do bimestre e eu tenho agora as essenciais que estão norteando o nosso trabalho até o final do ano, correto?
Vamos seguir? Pensando um pouquinho mais, vamos entrar agora nesse processo de início, de desenvolvimento e de finalização do processo. Veja que essa finalização ela não é finalização de bimestre, é uma finalização desse texto, desta habilidade, é alguma coisa contínua que a gente tem que estar pensando, elaborando e fazendo com os nossos alunos. Então, olha lá, solicitar aos estudantes a realização de atividades para a consolidação das aprendizagens. Eu posso pensar o que eu quiser, para ver se ele conseguiu de verdade construir essa habilidade ou não. Produção textual, mapa conceitual, análise do fluxograma, análise de simuladores, depende de vocês, tá certo? Então, quando uma coisa é projetada, planejada, ela tem um começo, um desenvolvimento e um fim. Certo? Vamos seguir? Olha, vamos mais um slide que esse eu gostaria de deixar para depois. Vamos seguir mais um pouquinho. Então, pensando novamente no quarto bimestre, olha o que nós temos aqui. Lembra que eu falei para vocês que o aluno ele começa a observar o céu lá no primeiro ano? A gente falou isso lá atrás, tá certo? Olha esse comparativo. Nós fizemos uma análise do que vem sendo trabalhado desde o primeiro aninho com os alunos, para eles chegarem no 9º ano, pensando, conhecendo no sistema solar, asteroide, planeta, características de vida na Terra, tem oxigênio, tem água, como ficou essa água, como foi a evolução, tudo isso para chegar no 9º ano e o aluno ter esses conceitos, vamos dizer, né? Ele tem ali, olha, no primeiro ano ele entrou em contato com uma escala de tempo. O professor pediu para ele observar quantas horas que tem o dia, quantas horas tem a noite, qual a diferença do céu de dia, qual a diferença do céu à noite. Ele observa e ele desenha, né? Depois, um pouquinho mais, o movimento do Sol. O professor pede para o aluno, aquele professor que desenvolve esses temas, vamos dizer assim, no decorrer ali dos anos iniciais, ele fala lá, olha a posição do Sol, e aonde que ele está, é na direita, é à esquerda, todo dia ele está no mesmo lugar, todas as horas do dia, perdão, ou então, quais as características da Terra, começa a pedir para o aluno observar os diferentes tipos de solo, para depois a gente chegar no 9º ano e conseguir falar sobre composição do planeta. Pontos cardeais, olha lá, como que a gente consegue pensar em constelação, navegação, utilizando estrelas, como a gente pode pensar em tecnologia para fazer todo esse mapeamento que nós comentamos dos asteroides, se o aluno não tiver essa construção, como vocês estão vendo. Olha o 5º ano, constelação, mapa celeste, movimento de rotação e translação, a periodicidade das fases da Lua. Veja, isso vai sendo construindo com o aluno. Não fica só professor do EFAP, né? Sim, ele vem desde os anos iniciais nessa construção, até que ele chega para a gente no 9º ano com isso, já com alguns conceitos construídos, e cabe a gente fazer esse resgate, ativar e dar continuidade ao processo, tá bem? Podemos seguir? Olha, o sistema solar, Terra, tal, isso já foi comentado. Bom, o próximo slide. Aqui também existe um levantamento das habilidades lá do primeiro aninho, de acordo com o currículo paulista, como que ele foi apresentado, pensado para os professores dos anos iniciais, até chegar no 9º ano, né? De acordo com o nosso currículo paulista, que é do primeiro ao 9º ano, já desenhado, prontinho, como vocês já estudaram, já em outros momentos aí. Então, vamos lá. O identificar e nomear, como eu falei para vocês, está lá no primeiro ano, né? É uma habilidade, é uma ação cognitiva ou é uma ação física, né? Ou então, eu falo em escala de tempo, o dia, a noite, quantas horas tem o dia, quantas horas tem a noite, eu já estou trabalhando em escala do tempo. O selecionar aqui, olha, como vocês estão vendo, ligado à escala do tempo, observar e registrar, observar e registrar, observar e registrar e comparar. Veja que o aluno começa lá atrás essa construção das habilidades, tá certo? E veja, eu deixei assim, chamando a atenção de vocês, de habilidade de suporte. Como assim? Ora, quando eu vou apresentar um tema, um objeto de conhecimento ou uma habilidade para o meu aluno, eu tenho que analisar, como vocês mesmos já colocaram aqui no chat, a gente já conversou, aonde ele está naquele momento. Eu preciso ativar, saber o que ele conseguiu construir para ver se a minha ação vai ser de recuperação ou de aprofundamento. Então, por isso, utilizar essas habilidades de suporte, né, essa construção no decorrer do tempo, para ver aonde que eu tenho que voltar e construir com o meu aluno, ou onde que eu posso já dar continuidade e me aprofundar.
Vamos para o próximo slide? Também existe no próximo esse estudo. Então, nós estamos falando de terceiro, do quarto ano, com as habilidades, falando em pontos cardeais, como eu disse para vocês, olha, característica de observação da Terra. Esse material vocês vão receber, né? Então, eu não vou ficar parando e lendo item por item. Só quero chamar atenção para os verbos, ó, identificar permanece, observar permanece, reconhecer, classificar, analisar. Analisar é um pouquinho mais difícil, não é? Analisar, observar, são de níveis diferentes de complexidade. E continuando, habilidade e suporte. Vamos seguir mais um pouquinho? Nós temos aqui, olha, novamente, esse histórico, até o aluno chegar lá no 5º ano e ele consegue projetar e construir. Então, a maquete, né? Ou então, um instrumento óptico, ele consegue construir a partir de tudo isso que foi desconstruído com o professor, com a mediação do professor, com 5 anos de sala de aula, de orientação, de apoio e mediação do professor. Então, olhar e ver quais são essas habilidades, suportes. Vamos seguir? No próximo slide, nós temos aqui novamente o 9º ano, as essenciais, mas eu queria prosseguir. Vamos para um próximo para a gente já fazer um link com esse slide anterior dos anos iniciais. Olha lá o nosso 9º ano. Nós temos ali, olha, quando a gente fala em identificar e relacionar, eu estou ativando competências do observar, né? Identificar. Quando eu falo para vocês em pesquisar, né, e selecionar, eu estou ativando competências do 2º grupo, tá certo? Então, no 9º ano, pelo que está previsto no nosso currículo, nós estamos o tempo todo ativando o grupo 1 e grupo 2, os níveis de complexidade do grupo 1 e grupo 2. Quando eu falo para o meu aluno observar, que ele começou lá no 1º ano, e ele continua observando até que o 9º ano, quando eu falo para ele descrever, lá atrás ele não tinha condições, agora ele consegue aqui descrever, tá certo? Então, vamos observar esse quadro e vamos utilizar esses diferentes níveis de complexidade para planejar as nossas aulas, tá certo? Se meu aluno está no observar e eu quero me aprofundar, eu vou pensar numa atividade com o intuito que ele realize alguma coisa. Se ele já está no nível do realizar, ali classificando, decompondo, ou fazendo, então, cálculos, interpretando, se eu quiser um aprofundamento, eu vou pensar em coisas dentro do grupo do compreender. Então, quem vai fazer essa análise é o professor. Vamos seguir? Claudinha, vamos lá. Eu só queria fazer um adendo aqui, né, porque eu tenho aqui a professora Miriam, que ela fala muito da estrutura, é muito legal, mas o esforço de vocês, mas é redundante. Já pensou se fizermos com os alunos o mesmo que vocês fazem com a gente? Então, aqui a gente está dando sugestões, a gente está aprimorando muitos conhecimentos que vocês já têm. Nós fizemos, a Claudinha realmente fez um estudo a respeito de todas essas habilidades e as competências que elas perpassam por todos os anos de séries, para que vocês possam perceber que elas se conversam, em que estágio elas estão, como vocês podem estar elaborando um plano de trabalho no grupo de alunos de vocês, assim como a Miriam falou anteriormente, com 10, 20 turmas, né? Realmente nós, do núcleo pedagógico, nós estamos aqui para apoiá-los na relação do estudo, justamente para facilitar o trabalho de vocês com os alunos de vocês. Porque daí vocês vão conseguir observar aqui, através desse nosso bate-papo, a relação da área de vocês, junto à atividade de vocês, juntamente com o grupo de alunos de vocês. Nós não estamos querendo massacrá-los, nós estamos fazendo sim o nosso papel, mas são sugestões, né? A gente tem esse momento, né? Porque ele faz parte de todo esse plano da Secretaria de Educação e nós estamos aqui para apoiá-los, né? Por isso que a gente está trazendo todas essas informações que vocês também já sabem,
porque vocês são o detentor de saber dessas áreas, né? Aqui o João está dizendo, precisamos de dicas, prática e efetivamente possíveis de realizar. Eu não sei se isso é possível a gente fazer, mas nós vamos pensar, João, nós vamos conversar. Você junto com nós no núcleo, nós vamos pensar nessa prática, efetivamente, né? Que seja possível de se realizar com os alunos de vocês, tá? Era isso, Claudinha. Pode continuar, meu amor. Obrigada. Vamos prosseguir, então. Então, isso. Veja, para a gente esse é um momento de estudo, né? Todo ATPC, ele deve ser pensado em um momento de formação, de estudo. Então, o que nós estamos fazendo é em equipe, usando esse nosso espaço de 1h30, conforme ali a orientação da SEDUC, para estudar um determinado tema. Então, pela contribuição de vocês, né, pelo chat, que foi bem bacana essa interação, nós observamos que cada um tem uma prática, e é riquíssimo isso, esse momento de compartilhar, certo? Eu não estou colocando aqui nada de novo para vocês. Nós estamos refletindo sobre a nossa prática. De repente, alguém falou nessa carta para um extraterrestre, e você fala, olha, isso eu não fiz, eu posso fazer. Então, são sugestões, são estratégias, é um momento de reunião dos professores da nossa área, tá certo? É o que podemos fazer, né? Cada um aqui tem uma realidade, cada professor tem diversas salas com diversas realidades, nada engessado, tá bom? Então, fechando esse nosso momento de reflexão, aqui existe um quadro com essa divisão dos 3 eixos aí, né, das unidades temáticas, que vocês já estudaram, já conhecem também, mas só para reforçar o conjunto de objetos de conhecimento que nós trabalhamos no decorrer de um ano letivo, seja lá o 6º, 7º, 8º e o 9º, ok? Tudo bem? Vamos seguir? Penha, agora é com você. Obrigada. Bom, gente, retomando aqui essa parte do trabalho relacionado a tudo que a Cláudia disse, né? E também em relação à questão do ensino médio, não foge. A diferença está na questão como as habilidades estão sendo colocadas. Então, assim, só para a gente relembrar. O currículo paulista, ele está trazendo nos moldes antigo a gente diz porque existe um currículo aprovado, que ainda não está em prática. Então, estas habilidades pensadas no currículo, elas estão sequenciais, tá? Para o ensino médio. Então, aqui foram destacadas 4, que serão as habilidades essenciais de 4º bimestre. Porém, a gente não pode esquecer que, como a Cláudia já falou, ela fez esse estudo e a sequência, ela vem até o ensino médio. Então, não tem necessidade da gente repetir, né, todo o detalhamento, até porque fica até muito cansativo. A mesma coisa para a química. Então, aqui estão separadas, né, as habilidades tidas como essenciais de 4º bimestre, né? Então, de que forma isso será desenvolvido, composto ao trabalho do professor? Então, cada professor, cada unidade escolar, ela tem uma realidade. Então, seria muito difícil aqui falar, olha, a escola X vai fazer isso, a Y, aquilo, até porque quem tem a realidade dos seus alunos, quem tem a realidade são vocês, né? Então, cada um de vocês traz um conceito já pré-estabelecido para esse momento, né? Pensando na questão de 4º bimestre como um todo. Biologia também a mesma situação, tá? Então, nem sempre o objeto de conhecimento, ele está batendo lá, por conta justamente dessa questão do currículo, mas a gente falou aqui, a Cláudia também falou, do espiral do currículo, né? Que a gente sempre, que necessário, estamos retomando aqui. Então, aqui das habilidades, até porque alguns professores até já tinham pedido, já tinham até solicitado,
de que forma ou como isso vai ser trabalhado dentro das aulas de vocês. Então, aqui eu vou resgatar as habilidades, acredito eu que vocês já tiveram contato com ela. Caso não, elas estão aqui e seguirão. É interessante que todos tenham para que possam até fazer o comparativo. Por que isso? Bom, porque nós recebemos um comunicado externo conjunto da COPED, né, de número 155. Esse comunicado ele foi entregue às escolas, repassado para as escolas, no dia 15 de outubro. Né? Então, esse dia as escolas receberam esse documento, ele consta de vários itens, e aqui a gente chama atenção para a questão do item 3. O item 3, ele fala de recuperação e aprofundamento. Então, quando a gente estava falando, como a Cláudia mesmo colocou, todo esse processo de recuperação até aqui, de que forma seriam possíveis ou não, que tipos de trabalho poderiam ser desenvolvidos, né? De que forma podem ser pensados. Aqui nós vamos fazer uma parte a essa questão, porque nós temos as habilidades essenciais para as aulas remotas e presenciais. Então, o que significa esse primeiro momento? Algumas escolas estão trabalhando com os dois momentos, né? Algumas escolas estão trabalhando só com um momento. Mesmo as escolas que estão com os dois momentos, a gente tem que pensar um pouquinho nessa situação. Eu tenho nesses alunos presenciais, alunos que não vieram, que não apresentaram nada durante o ano, né? Vieram agora, mas eles estavam adormecidos ou não. Então, que tipo de trabalho eu vou ter que fazer? Eu vou começar com as habilidades do quarto bimestre? Aí a gente tem que retomar. Então, tem que pensar principalmente nessa situação, tá? Para isso, eles lançaram as habilidades essenciais que devem ser trabalhadas até o final de 2020. Então, esse documento veio com um link. Os professores coordenadores todos receberam, já devem ter acessado e aberto esse link. Neste link aparecem as habilidades. Aí muitos podem estar pensando assim, engraçado, quando eu abri o documento, eu não vi 4 habilidades. Eu vi em casos de 10, de 12, de 8, de 9. O que aconteceu? Então aqui, gente, o tempo pedagógico que está sendo pensado para essa situação, né, relacionando a essa aprendizagem que esses meninos precisam ter ou que conseguiram desenvolver, que é este mínimo necessário, pensaram-se nessas habilidades. E aqui elas são as essenciais a serem trabalhadas até o final de 2020. Por quê? Porque eles retomam primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. É uma coisa muito difícil de ser realizada. E não é tão fácil, a gente sabe, mas assim, é necessária. Então, o objeto de conhecimento não é o problema são as habilidades aqui que estão sendo destacadas. Óbvio que, às vezes, determinada habilidade é específica para um determinado objeto de conhecimento, tá? Então, por que isso? Porque este término de ano, então, foi pensado que de 19 de outubro até o final de dezembro de 2020, estas habilidades devem ser consideradas e serem desenvolvidas durante as aulas. E aí a gente sabe o seguinte, língua portuguesa e matemática, existe lá um caderno, existem atividades específicas, estão sendo desenvolvidas, estão sendo trabalhadas. E nas outras disciplinas? Como isso foi destacado, pensado, né? Como que vem sendo essa situação? Então, aqui a gente traz o recorte do boletim justamente lembrando isso. Nos demais componentes curriculares, após a semana de estudos intensivos, né? A partir de 19 de outubro, como eu falei, né? As aulas com foco no desenvolvimento das habilidades essenciais a serem desenvolvidas com os estudantes até o final de 2020, a fim de que haja aprendizagem com sucesso, dentro das possibilidades, a gente sabe disso, né? Então, eu tenho que retomar primeiro, segundo, terceiro, para chegar no quarto bimestre
com alguns alunos. Então, tem aluno que eu vou ter que trabalhar em separado. E aí, eu acho que a melhor, uma dica, né? Uma sugestão, como a gente sempre fala, quando eu trabalho com rotação de estação dentro da metodologia ativa, ele é um bom caminho para a gente conseguir pensar um pouquinho nessa situação, porque eu vou propor com os times rotação dentro dessas várias possibilidades aí de habilidades até chegar da mais simples, como a Cláudia falou, do identificar ali, do conceituar, até chegar no aprofundamento, né? Então, esse é o meu trabalho. Tem alunos que eu tenho com aprofundamento, tem alunos que eu tenho que iniciar, né? Então, isso não é fácil, isso não é tão tranquilo assim. Então, além disso, o que a gente tem? As aulas do Centro de Mídias. Para quê? Para que os professores se apoiem juntos, tenham atividades presenciais que façam uso das mesmas habilidades. Então, gente, observem, existe, eu acho que todos já conhecem, né, no Centro de Mídia, existe lá o repositório. Dentro do repositório aparecem as habilidades lá que o professor está fazendo. O professor, quando inicia a aula, ele também coloca, já é de conhecimento, né? Eu tenho que fazer igual? Não. Vocês têm a liberdade, mas de tentar manter a questão das habilidades em consonância ao trabalho de vocês, tá? Então, as estratégias, as retomadas ou aprofundamento, né? Ele é fundamental para que vocês deem essa continuidade com as suas turmas. Então, a gente está falando um pouquinho da questão da recuperação na disciplina de ciências, né? Na disciplina dos componentes curriculares diferenciados, que não língua portuguesa e não matemática. Então, o papel da gente não é só, eu vou ajudar a língua portuguesa, eu vou ajudar a matemática com os números e tal. A gente sempre pensa dessa forma, mas também como o nosso componente curricular precisa ser retomado, como o nosso componente curricular precisa ser diferenciado e aqui destacado, né? Então, pensando nisso, a gente tem aí um dado que foi colocado em relação a essas habilidades, e aqui, como a gente trabalhou com o do 9º ano, então a recuperação e aprofundamento, está aqui destacado, né, em azul, eu tenho todas as habilidades. Mas eu não vou conseguir trabalhar todas as habilidades. Então, eu vou pensar nestas habilidades, aquelas que eu vou trabalhar com esses meninos, mas aí vai depender do seu grupo, vai depender da sua turma, vai depender do retorno que você, professor, obteve. Ou não, porque a gente sabe que tem alunos que não devolveram nada. A gente sabe que tem professores que estão com o número de alunos praticamente reduzido a 1, 2 ou 3. Então, isso vai ser muito individualizado, né? Como eu disse, de escola a escola, de professor a professor e de sala a sala, de turma a turma, né? Então, a gente vem aqui, como já foi dito lá pela Alzira e pela Cláudia, tentar apoiar nesse momento de vocês. Por isso que nós trouxemos dessa forma as habilidades. Outra situação. Bom, as etapas da metodologia de recuperação e de aprofundamento. Cada componente curricular, né, ela tem um trabalho aí que pode ser feito. A partir do momento que eu identifico quais são as habilidades essenciais, o que eu preciso, que são as de suporte, como a Cláudia trouxe ali, esse menino veio com isso ou não consolidado. Se não veio, então que resgate a gente vai fazer. Mas toda vez que a gente vai chamar atenção, que vai trabalhar o objeto, a gente faz esse resgate. Está aí a necessidade da ativação inicial, como foi aqui proposto, né? Uma ideia. Então, seguindo nessa metodologia, seguindo nessa situação, eu tenho dentro da ativação inicial e depois passando para o desenvolvimento, aí eu vou para a habilidade que o meu aluno precisa ser trabalhado. E como finalização, eu posso aprofundar para aqueles que já estiveram ou não, né? Vai depender do grupo, vão depender das várias propostas. Por isso que cada professor, né, ele precisa pensar nessas habilidades essenciais e de que forma ele trabalha isso, né? Então, dentro desse documento orientador de recuperação e aprofundamento, além de língua portuguesa e matemática, pensou-se também nas outras disciplinas. De que forma?
Bom, existem as aulas, existe a grade curricular, né? Que a gente sabe, as escolas estão discutindo com os professores, e agora com essa questão presencial e remota, a partir da próxima semana, de que forma ficará isso? É um outro momento, sim, a ser discutido, mas a gente tem que entender o seguinte: existem quantas aulas semanais, né? Então, foi pensado neste processo. Cada professor deve desenvolver a recuperação e o aprofundamento de acordo com a necessidade dos seus estudantes, mas, para isso, ele tem uma sugestão, né? Quem tem 3 ou 4 aulas, ele pode trabalhar uma aula por semana focada em recuperação para este grupo que é necessário, ou aprofundamento com aqueles que já estão desenvolvendo, certo? Mas isso aqui é válido para o EFAF. Vamos pensar no ensino médio, então. Como que o professor do ensino médio vai fazer isso? Eu sou professor de biologia, eu tenho 2 aulas semanais, né? Então, neste caso, a sugestão é que uma aula a cada 15 dias seja focada em recuperação e em aprofundamento, tá? Então, essas sugestões, elas vieram no boletim, esse boletim 155, que eu acredito que algumas escolas já devam ter trabalhado com vocês ou não, mas ele já está, ele é de conhecimento, ele já foi desde o dia 15 de outubro, né? Mas a gente sabe que teve conselho, teve toda essa situação para este desenvolvimento. Então, nós trouxemos aqui, até por conta de deixar, né, esclarecido. Por exemplo, hoje matemática não está. Por que matemática não está? Porque ela está trabalhando essa parte de recuperação. Então, as outras disciplinas não precisam? Sim. Então, de que forma foi pensado? Pode ser que tenhamos uma formação específica na nossa área, de uma maneira diferenciada? Pode. Mas o Centro de Mídias, ele vem propiciando isso de uma forma diferenciada, tá? Então, hoje mesmo, a partir das 10 horas, todos vão para o canal do Centro de Mídias, onde terá uma continuidade com algumas orientações. Então, nesse caso aqui, a gente está trazendo essa sugestão, até para tentar auxiliá-los nessa elaboração, nesse plano de trabalho, nesse roteiro de trabalho que pode ser desenvolvido, né? E de que forma cada professor planeja, né, esse momento com seus alunos, ele planeja essa situação. Então, na sequência, a gente precisa pensar um pouquinho, né, e como tudo isso vem sendo realizado, tá? Então, nós trouxemos aqui para vocês, né, todo esse material que foi utilizado hoje, a gente tem aqui a referência, é todo o material da Secretaria da Educação mesmo, nós estamos trabalhando com ele. E aí, assim, gente, eu sei que é complicado, a gente deixa aqui a abertura para vocês no chat para colocarem em relação a esse último momento. Lembrando que a avaliação, o link já foi encaminhado, mas o link está aqui, vocês podem realizar a avaliação do encontro de hoje, tá? E a gente agradece esse momento, mas nós vamos ficar aqui com o chat, tá? Então, até o término, a gente tem ainda um pouco tempo para conversar um pouquinho, aqueles que podem, porque 10 horas todos nós temos, né, formações em locais diferentes, né? Cada um com o seu, nós temos com a SEDUC, vocês têm com o Centro de Mídias e a sequência do trabalho, tá? Obrigada mais uma vez pela participação de todos. E vamos ao chat. Não sei, as meninas estão vendo, porque eu não tenho a visão do chat ainda, tá bom? Algum questionamento? Alzira, Claudinha? Não, o Penha tá tranquilo. Aqui estão dando parabéns para a Cláudia, para a Penha, estão agradecendo bastante. Parabéns, Cláudia. Muito boa formação, obrigada. Tá muito rápido. Graças pela experiência, parabéns. Obrigada. Legal. O pessoal está Parabéns a todos. agradecendo.